Sabe o que eu quero falar com você hoje? Sobre perdão. Eu liberei perdão para o cara que fez pedofilia e que abusou de mim quando eu era criança. Eu vou começar a falar com você a respeito de algo muito sério que pode travar a sua vida, pode te destruir, pode roubar o seu crescimento, pode roubar o seu ministério. E tem coisas tão simples que a gente deixa de fazer por causa de falta de conhecimento. Meu povo se perde por falta de conhecimento, errais por não conhecer as Escrituras e principalmente por falta de discernimento. Uma igreja que vive em revelação, ela é revelada, ela tem a palavra revelada. É por isso, Yuri, que você fala, bispo, eu fui a vida inteira da igreja, eu não entendi a palavra do jeito que eu entendo hoje, bispo. É porque a palavra não era revelada, Yuri, entendeu? Quando a palavra é revelada, você começa a entender com uma simplicidade a palavra de um Deus que quer que você viva. Amém? Porque a palavra de Deus não é para ser decorada, é para ser vivida. Olha para o seu irmão e fala, é para viver. Diga, viva santo ou morra tentando. Eu vou tentar passar tudo o que eu puder, porque a coisa é extensa. Eu tenho um seminário inteiro sobre perdão. Uma pessoa que foi abusada sexualmente, que foi molestada quando criança, que viveu com tantas rejeições como eu, ela tem muito o que falar sobre perdão. E eu poderia passar aqui dias e dias contando para você a respeito de experiências que eu tive, e principalmente da experiência mais difícil, que não foi ser molestado, ser abusado, ser desdenhado, ser deixado pela mãe, ser rejeitado, foi liberar o perdão. Quando eu descobri a forma fácil e simples que era liberar perdão, eu comecei a ensinar. A gente está vivendo uma igreja cheia de defeitos, mas tentando seguir o perfeito. E por causa disso, nós estamos dia após dia consertando, sem se preocupar com o que as pessoas falam, sem se preocupar em ter uma casca de crente, aleluia. Você não precisa ter uma casca de crente. Aliás, casca é lepra. Lepra é a pior doença que existe, porque ela tem a capacidade de esconder o que é real, de esconder a sua pele. Amém, gente? E para Jesus você tem que ser peladinho. Olha para o seu irmão e fala, tem que ser pelatinho. Tem que fazer biquinho, fala pelatinho. Amém, gente? A gente foi aprendendo algumas coisas muito peculiares, de identificar o que é realmente reino de Deus e o que é reino do diabo. O reino de Deus, querido, ele não faz algo para vender material. O reino de Deus não está preocupado em promover somente a si próprio. Esse é o reino próprio, não é o reino de Deus. Como a gente está falando de reino, eu vou falar algo que pode travar o reino de Deus que já é chegado a vós. Ele pode travar o reino de Deus na sua vida. E eu quero hoje destravar, desbloquear, virar a chave, te dar um código, para que você realmente tenha uma mudança radical e eterna para a sua vida. Jesus andava com prostitutas, com cobradores de impostos, com ladrão, com bandido, com todo mundo, mas ele nunca fez o que eles faziam. Em 1 Coríntios 5, ele diz que você pode se sentar com qualquer um desses, menos com um crente vagabundo. O cara que se diz cristão e que não vive uma vida em Cristo, não estou dizendo perfeito você não vai achar, só Jesus. Mas que não tenta viver uma vida verdadeira, você não deve sentar nem para comer. Agora, o que a Bíblia fala? Se você deu uma correção no seu irmão, ele não obedeceu, leve uma testemunha. Se com a testemunha ele não obedeceu e não mudou de vida, leve-o à igreja. E se mesmo assim não adiantar, trate-o como ímpio. O provérbio vai dizer, trate o tolo como tolo, ou segundo a sua estultícia. Então, não é questão de falsidade, é questão de você saber quem você é e que você tem algo muito bom para dar. E que se a pessoa que está vindo atrás de você não está vindo por causa do seu Jesus, ladrão e salteador é todo aquele que entra pela janela, a Bíblia diz. Jesus é a porta. Se a pessoa vem a você por causa do que Jesus está fazendo na sua vida e querendo o seu Jesus, amém. Mas se ela vem a você e ela não quer saber do seu Jesus, querido, se você não quer o meu Deus, você não serve para mim. É simples. Agora, tem gente que às vezes insiste na vida errada, mas ela quer o nosso Deus, ela respeita a gente, respeita o Deus que existe em nós, né? E ela vai sendo transformada devagarzinho. Às vezes a pessoa vai, muda um pouquinho, mais um pouquinho, não muda de uma vez. Assim como a maioria aqui não mudou de uma vez, ainda está mudando, como eu também. E aí você tem que respeitar o tempo. A Bíblia fala, ninguém olhei segundo a carne. Ou seja, você vai ter que olhar ela segundo o Espírito e declarar que ela vai ser uma grande mulher de Deus e que ele vai ser um grande homem de Deus em nome de Jesus. E você tem que praticar essa fé tratando-o como aquele que você deseja que ele chegue, o nível que você deseja que ele chegue. Uma igreja sem julgo, uma igreja sem uma religiosidade, ela é assim. Ela não destrata ninguém, mas ela também não dobra os princípios para poder ganhar pessoas. Nós ganhamos pessoas para Jesus, não no proselitismo. Então nós não vamos atravessar o mar para fazer prosélitos como os fariseus faziam. Nós ganhamos pessoas pela palavra de Deus e pela transformação que já ocorre nas nossas vidas. Então as pessoas podem vir e aprender conosco. E o que eu quero te ensinar hoje, nesse mês que nós estamos falando a respeito do reino de Deus, o único reino verdadeiro, o reino de Deus, que existe um só pastor, o verdadeiro pastor, Jesus, cujas ovelhas conhecem a sua voz. Este reino de Deus, ele ensina uma coisa que deveria ser o básico para o cristão, aprender a sair já perdoando.
a andar perdoando, a andar liberando. Às vezes a gente erra, gente, às vezes a gente derrapa, mas a gente tem que ser inegociável com os princípios. E deixa eu te dizer uma coisa, quem é inegociável com princípios vai se tornar chato. O que é reino? O que é avivamento? É você viver realmente avivado para viver a palavra todos os dias. Se o reino de Deus, Jesus chegou e falou, já é chegado a vós, é por quê? Porque eu vou ter uma vida dentro de você, vou tabernacular através de você e no meio de vocês, e vocês vão começar a ter mudança. O reino de Deus que não tem aparência, que não é comida nem bebida, o reino de Deus que torna, que transforma, que faz uma mudança, que nós vamos sendo transformados dia após dia, e que a gente olha para nós e que a grama do irmão não é mais verde, mas a nossa grama é mais verde, porque a gente tem que trabalhar na nossa grama, para que o nosso povo possa crescer, os nossos filhos possam ter exemplo, para que nós possamos ser referenciais. Eu vou te definir o reino. Que reino é esse que chegou até mim? Que reino é esse que está diante de mim? Que reino é esse que me dá o poder, Senhor, de viver para Ti e a Ti pertencer? Eu sou do Seu reino, Senhor, eu não vivo mais para mim. A Sua palavra foi cravada, engendrada em mim. Eu sou do Seu reino. E sabe por quê? Porque eu decido viver para fazer a Tua vontade e o Teu querer. É isso que define alguém que realmente recebeu o reino de Deus. Agora, fazer a vontade de Deus, fazer o querer, às vezes dói, cara. Pensa num negocinho doído que é o perdão. É muito doloroso, porque, cara, você é ensinado a ter aquele orgulho próprio e a ficar mantendo aquilo dentro de você. Aquilo te impede de prosperar, sabe? A falta de perdão, ela te dá doença, irmão, ela te traz doença. Sabia que a Bíblia fala que é como doenças nos ossos, é como câncer nos ossos. A falta de perdão te impede de ter intimidade com Deus, a falta de perdão te impede de prosperar na presença do Senhor, a falta de perdão te impede de ser um crente liberado. Você sabia que as pessoas que te machucaram muitas vezes se tornam melhores do que você, porque quem lembra é quem apanha, não é quem bate. E muito provavelmente, ou na maioria das vezes, ela nem conhece o Deus que você está conhecendo. E aí ela está vivendo melhor do que você, mais destravada do que você que ficou com aquilo segurando, guardado, que está guardando até hoje. Pois a Bíblia fala que quando você vai entregar uma oferta, você deve deixar a sua oferta. Não está escrito que é para você parar de dar oferta, é para você deixar a sua oferta no altar e ir se consertar. A Bíblia fala que é para você viver uma vida livre, leve e solto. Diga, livre, leve e solto. Você é um cristão já para viver uma vida liberada. E eu começo a perceber que Jesus foi tão enfático, Mateus, no capítulo 18, versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, bem alto: quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele estava parafraseando a lei. Jesus está andando além da lei. Jesus é além da lei. Diga, ele é além da lei. Ele cumpriu a lei. Amém? Continua. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo, o empregado, a esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo dizendo: pague o que você me deve, pague o que você me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que lhe pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Castigado até? Ou seja, quem não perdoa tem que ser castigado até perdoar. Agora vamos ler o 35 bem alto. E Jesus terminou dizendo, bem alto, Jesus, vai. É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Levanta a mão bem alto e diga assim: a liberação de perdão. Agora diga bem alto: vai me trazer alegria, sucesso, família, felicidade
e prosperidade, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Agora presta atenção. Por que é tão difícil liberar perdão? Se Jesus deseja que nós liberemos. Olha o que ele diz no Salmo, no capítulo 103. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas iniquidades. Por que, gente? Porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Ainda bem que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Quem aqui era católico? Levanta a mão. Quem aqui era evangélico? Crente? Levanta a mão. Quem aqui agora só é de Jesus? Levanta a mão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora veja. A gente rezou ou orou a oração do Pai Nosso a vida inteira. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, tenha a vossa vontade, assim na terra como no céu. Às vezes para rezar o terço tinha que ser mais rápido, né? E aí, pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, ou no catolicismo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos, a quem nos ofende, ou os nossos devedores. Ou seja, se você não perdoar, você está ferrado. Aliás, cortaram um pedaço da oração, mas Jesus termina dizendo, é assim que vai acontecer. Você tem que perdoar. Isso é o básico de um cristão. A gente vê cristão brigando, banda de evangélico brigando. É tipo Axl Rose com Slash. Gente brigando, gente, sabe, com raiva da outra igreja porque a outra igreja prospera. Cadê o reino de Deus? Gente querendo boicotar a igreja dos outros. Meu Deus, gente. Pior de tudo, gente cristão que toma ceia, vai tomar ceia. Então não é para tomar mais ceia porque eu não perdoo, não é para perdoar para tomar ceia, porque a ceia tem que ser mais importante para você do que o resto. Mas se você prefere virar as costas para a mesa que Jesus deu para você de graça, porque você tem orgulho, fazer o quê? Porque a vida inteira eu vi o crente falando assim, não estou apto a ceiar. Quem está? Aquele que estiver apto a ceiar, que atire o primeiro copinho. Eu não sei porque eu posso, eu sei porque eu necessito. Eu necessito desse sangue que me salvou, que eu também não posso ser salvo, mas por causa do sangue dele, eu posso cear. Assim como eu posso ser perdoado, assim como eu posso ir para a eternidade pelo justo juiz, porque está tudo justificado no justo e perfeito Jesus. Agora, se eu não libero perdão, e ele não me trata de acordo com este erro, então eu posso continuar sem liberar perdão? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E por que a maioria não levantou a mão para nenhum dos dois? Pôncio Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Claro que pode, você pode fazer o que você quiser. O problema é que você vai ser como a maioria dos crentes que vive a vida inteira na igreja, mas perde de usufruir muito do usufruto das coisas do Pai. Você tem usufruto, você tem direitos e deveres, mas tem direitos também. Dever de perdoar e direito de usufruir de tudo que o Pai te dá. Esse usufruto é para quem dá frutos, para usar os frutos. A gente precisa entender, querido, que muitas coisas não é porque Deus é ruim, é porque a gente é ruim. E a gente não perdoa, não libera perdão e fica travando um monte de coisas nas nossas vidas. A Bíblia não fala sobre pedir perdão, a Bíblia fala sobre perdoar, sobre liberar perdão. Apesar de que pedir perdão é um ato muito singelo. Quando a gente já aprende o natural, já não pede nem desculpa, já pede perdão. Meu filho mesmo é assim, perdão, pai. Agora, isso tem que ser uma coisa liberada na nossa vida, não pode ser um pedágio. Às vezes dói, querido. A gente quer que a pessoa tenha a consciência de algumas coisas, mas quem diz para você que liberar perdão é absolver alguém? Eu libero perdão para todos os assassinos que assassinaram crianças em Curitiba, mas quero que eles paguem pela lei. E se eles não se converterem, que eles vão para o inferno. Sabe por quê? Porque Deus nunca deixou ninguém na impunidade. A gente libera perdão para todo mundo, mas tem que haver consequência, porque Deus não trabalha com inconsequência. Eu liberei perdão para o cara que fez pedofilia e que abusou de mim quando eu era criança. Mas eu não coloco ele com meus filhos, porque ele não tomou vergonha na cara até hoje. Eu não posso colocar ele com os meus filhos, não posso deixar ele andar perto da minha família. Eu não posso deixar ele se associar com a vida promíscua que ele decidiu viver, a minha vida limpa, que eu me quebro para viver. Agora, quando você libera, você deixa de ser impedido de receber muitas bênçãos do Senhor e de viver uma vida plena, uma vida de sucesso. Deus quer que você libere. Deus quer que vocês vivam de uma maneira intensa no perdão, incisiva. Sabe, que você lute para isso. Eu quero que tenha resultado de transformação na sua vida, em nome de Jesus, quem quer? Eu quero que tenha resultado de prosperidade na sua vida, quem quer? Eu quero que tenha resultado de alegria na sua vida, quem quer? Eu quero que tenha resultado de alegria na sua família, quem quer? Eu quero, porque eu estou trabalhando para isso. Esses resultados me fazem bem, são combustível para que eu possa continuar mais. Deus não quer só salvar você de ter uma vida destruída, para você ser um cristão abençoado na terra. Jesus quer trazer a salvação para o todo, por isso Ele quer que você perdoe.
Por isso ele deseja que você ande liberando perdão. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele está dizendo, se Deus em Cristo te perdoou através do sangue de Jesus, por que você não está perdoando os outros? Aí você volta para a parábola de Jesus. O rei perdoou o cara, mas o cara não perdoou os outros. Aí ele teve que tomar uma lição. E Jesus termina falando, e vai ser desse jeito que meu pai vai fazer, se vocês não tomar vergonha na cara e não perdoar. Jesus está dizendo, gente, é tão simples, se vocês perdoarem. Olha o apóstolo Paulo, ele está dizendo suportem, deem suporte. Tem que suportar aquele cara, não, você precisa ser o suporte da vida dele, você precisa dar suporte para que ele possa crescer. Perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros, assim como Deus te perdoou. Faça isso, Colossenses capítulo 3, versículo 13, olha o que ele diz aos Colossenses. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas se tiverem perdoem. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Agora olha o que o escritor de Hebreus diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todo mundo fala da santificação, mas todo mundo esquece da paz. Não é para você viver em pé de guerra com os outros, gente. Sigam a paz com todos, senão você não vai ver a Deus. Fique em paz, irmão. Não quer servir meu Deus? Tchau sem bênção. Quer servir meu Deus? Vou trabalhar para te ajudar, mas não vou me deter no seu caminho, hein? Porque o Salmo 1 diz para você não se deter no caminho. Eu vou correr, se você quiser seguir meu Deus, corra comigo. Não é proselitismo, querido, não é clube social, não é telecena e título de capitalização. É seguir a um Jesus que quer que nós sejamos por inteiro, íntegros, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Espera aí, cara. Ele está dizendo que se você não seguir a paz com todos, você vai se separar da graça. Aí sim você vai ver uma desgraça. Ou você entende que você precisa se separar em santificação, em liberar as pessoas, seguir a paz, ou você não vai ter paz. Graça, favor imerecido. Se eu não mereci e fui perdoado, por que eu estou esperando as pessoas merecerem para perdoá-las? Diga, se eu não mereci e fui perdoado, eu não tenho que esperar nada para liberar perdão. Libera, irmão. Libera perdão para que você não perca a bênção. A gente foi escolhido para viver essa plenitude no Senhor. As coisas estão acontecendo, os tempos estão chegando, o amor está se esfriando, tudo está acontecendo. Mas a gente tem que entender que se a gente não perdoar, a gente não vai poder receber. Marcos capítulo 11, versículo 25, leia comigo bem alto. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Espera aí, aqui está colocando uma condição até para o Pai. Está falando perdoa para que Ele possa te perdoar. Porque se você não perdoar, nem Deus vai poder te perdoar. Meu Deus! Ou você perdoa, Deus não pode perdoar. Uma vez uma parente minha disse assim para mim, se você fizer isso, Rafa, eu nunca vou te perdoar. Eu falei, olha, então você vai para o inferno. Porque você reza o Pai Nosso todo dia, e a Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai poder ser perdoado por Deus. Já pensou em não ser perdoado por Deus? Aí estamos ferrados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Jesus de novo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aí tem gente que vai falar, não julgue para que não seja julgado. Lucas capítulo 6, versículo 17. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Legal. Então não pode julgar os crentes. Não, o apóstolo Paulo fala que você pode julgar os crentes. Você deve julgar os crentes. Crente, que eu falo, é aquele que diz que é servo de Deus. Esse deve ser julgado pelos outros servos de Deus, mas não para condenação, para perdão e para correção. Agora os de fora não. O apóstolo Paulo é enfático, ele diz que você pode sentar até com um bebum para comer, mas com um crente se diz crente, não é crente, não vive como crente, de verdade, você não pode nem tomar café. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 10, quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Ele está falando, a gente conhece os planos do capeta. Então, para Satanás não se aproveitar e cumprir os planos dele na sua vida, perdoe. Declara assim comigo bem alto, eu estou liberando perdão.
perdão, pois Deus me perdoou e até o final deste culto vou ter liberado perdão em meu coração, em nome de Jesus. Amém! Perdoar, diga perdoar, é liberar e não absolver. Querido, eu passei a vida toda não entendendo isso, era muito difícil para mim. Quando eu fui perdoar a pessoa que abusou e que fez tudo, essa pessoa era marido da minha mãe. Quando eu cheguei a primeira vez, eu tinha que perdoar, porque eu entendi isso na palavra, eu falei, putz, grilo, eu vou ter que perdoar. Como que eu perdoo o cara que eu quero matar? Eu via ele, eu começava a tremer já. Ó. Eu via alguém com uma roupa parecida com ele, eu já começava a tremer de raiva. Por quê? Porque não existia liberação de perdão dentro de mim, isso fazia mal para mim. O cara estava lá, regalado, vivendo a vida promíscua dele. E eu, o homem de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, vivendo a minha vida travado. Pior é que toda vez que eu ia perdoar o cara, eu sabia de mais um podre do cara. Ah, mas aí não, né? Mas eu tinha que perdoar, porque Deus estava tratando comigo. Eu era filho de Deus, servo de Deus, eu fui escolhido. Agora o que eu faço? Eu lembro que eu cheguei o cara a primeira vez, e ele já chegou com arrogância já, e eu cheguei nele a primeira vez. Falei, eu te perdoo, viu? Dei um tapa assim no ombro dele, tipo querendo enforcar, mas dei um tapa assim no olho. Saí, correndo. Você sabe o que eu senti? Você tem ideia do que eu senti? Ódio, muita raiva. Queria matar mais ainda. Eu falei, mas vai ter que acontecer. Ou Deus é real ou não é. Voltei e dei um tapinha no outro ombro. E comecei a conversar e liberar. Liberar, perdão, é uma atitude, não é um sentimento. Você não precisa ter sentimento, você precisa ter atitude. Assim como a maioria das coisas da vida. A consequência da falta de perdão, ela se torna muito nociva na nossa saúde física. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Presta bem atenção no que a gente vai ler. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Como que você fica abatido? Você vai tendo um acúmulo, você vai sendo um penduricalho, vai virando um cabide de pecados, um cabide de amargura, um cabide de gente que te magoou, que te bateu, que... Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Se entrar alguém aqui me xingar que eu não conheço, vai fazer diferença nenhuma, mas uma pessoa que a gente dedicou a vida, sempre vai doer mais. Quem tem a capacidade de nos machucar é quem viveu perto da gente, quem a gente deu atenção, quem a gente investiu tempo, quem a gente quis que fosse alguém que desse continuidade ao que nós tivéssemos ensinado. São as pessoas que mais vão magoar a gente, que mais vão nos afetar. Claro, e são as pessoas que mais podem roubar a nossa bênção. É por isso que nós temos que liberar. Se não liberar esse perdão, querido, você vai viver a vida inteira pior do que elas. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa... Ou seja, o abatimento que seca os ossos é o mesmo abatimento das pessoas que não liberam perdão. É por isso que quando uma pessoa se converte verdadeiramente, ela está naquele primeiro amor, naquela alegria, você vê que o rosto dela está bonito, ela se torna bonita. Ela podia ser feia que nem o cão. Ela fica bonita, não fica, gente? Fica ou não fica? Fica bonita, o olho fica bonito, a janela da alma, o rosto aformoseia. Já viu uma pessoa endemoniada? É horrível, a cara é horrível, fica feia, distorcida. Satanás tem tentado levar as pessoas a serem assim, até natural. Mas a pessoa começa a voltar ao original. A simetria facial, ela muda de acordo com a simetria do coração. Ela não é mais assimétrica, ela é simétrica. O coração vai sendo limpo e o rosto vai aformosando. Vai deixando bonito o rosto. As pessoas vão ficando bonitas, agradáveis, saudáveis, o sorriso, é tudo lindo. Gente, eu converso com gente aqui que fala que matou pessoas, você não acredita. Você olha no olho da pessoa, ela sorrindo, você fala, meu, isso é um doce, isso nunca fez mal pra ninguém. Já viu, tem menina que entra aqui parecendo uma prostituta vestida, ninguém nem olha, ninguém tá nem aí. Daqui a pouco você olha, a menina tá linda, bem vestida, e ela tá muito mais bonita do que ela era quando ela mostrava tudo. E hoje vai ter um homem que vai se apaixonar por ela. A vida se torna leve, sabe? Ela é mais flexível. A vida se torna mais leve para aqueles que liberam perdão. Provérbios capítulo 15, versículo 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas... A vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Sabe o que eu estava reparando esses dias? Como os humoristas morrem tarde. Eles vivem dando risada. Eu tinha um tio que ele era incrível. Ele dava risada da própria piada. E a gente não aguentava de ver ele dar risada e começava a dar risada. E aí contagiava todo mundo, porque a risada é contagiante. O sorriso é contagiante. E o meu tio, cara, ele era a alegria da festa. A gente até tentava não dar uma risada, porque ele falava muita besteira. Mas não tinha jeito, porque a nossa risada não era do que ele falava, era dele. Era da alegria dele. Mas era uma coisa tão gostosa
Você não conseguia ficar longe dele. Às vezes a festa estava chata, ele chegava, ele alegrava a festa, ele alegrava todo mundo. Sabe porque ele era uma pessoa para frente, para cima, feliz. Como é bom, cara, você tá perto de gente para cima, gente feliz, gente alegre. Principalmente quando a alegria dela é a força que vem do Senhor. Quanto mais você gira a engrenagem, quanto mais você sente das coisas de Deus, mais feliz você vai ser, querido. Mais perdão você vai liberar. Sabe por quê? Porque sua vida está tão liberada que você nem tem mais tempo de parar para pecar. Você não tem tempo mais para ficar guardando as coisas. Agora, a prática do perdão, ela é muito mais do que o sentimento. É você praticar, começar a colocar a mão no ombro. Eu fui liberando perdão até um dia receber até na minha casa. E você recebeu para sempre? Não recebi, porque a pessoa não mudou. Ela continuou fazendo as coisas erradas. Não dá para se associar a mim. Não quero os meus filhos perto da pessoa, que ela tenha as punições devidas por causa das escolhas dela. Mas na minha vida hoje não dói mais para falar. Quando você sabe que você perdoou? Quando não dói mais. Você não esquece, perdão não é esquecimento, diga, perdão não é amnésia. Você entrega ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19, olha o que o apóstolo Paulo fala para a Romanada. Meus queridos irmãos, ele está falando para os irmãos, para quem ele está falando? Nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Deixa que seja Deus quem dê o castigo, pois nas Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se ele estiver com sede, dê água para ele, porque assim você o fará. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém?